E aí pessoal, beleza? Nesse momento um pouco conturbado da nossa vida, a aula tem que ser assim. Tive que mudar de profissão, deixei de ser professor, agora sou youtuber, então se inscreve no canal, dá o like, faz essas coisas que vocês fazem o dia inteiro, todo dia. O pessoal do nono ano que está me vendo agora, pra gente dar uma relembrada, a gente estava falando sobre globalização antes mesmo de começar de todos esses problemas, a gente falando de globalização e também estava falando sobre a evolução do capitalismo. A globalização ela trouxe evolução principalmente em três aspectos: comunicação, transporte e fluxo de pessoas. Para vocês acompanharem essa aula, eu sei que a maioria dos alunos tem livro. Quem não tem livro, eu vou tentar dar um jeito de bater um xerox, bater um print do livro e mandar para vocês. Ainda não sei como é que vai ficar, mas eu vou dar um jeito. Mas para quem não tem, para quem já tem o livro, eu peço que já procurem um livro, já pausa o vídeo, pega o livro e abre o livro na página 44, que a gente vai começar a aula daí. Eu vou gravar duas aulas em uma só. Então vocês vão notar que no meio eu vou meio que dar uma parada e vou avisar para vocês que está começando a segunda aula, beleza? Então assim, desde que a evolução começa lá no século XIX, principalmente no século XX, o fluxo de pessoas aumenta, os transportes melhoram e também as comunicações melhoram. Era aqueles exemplos que eu estava usando nas aulas anteriores, né? O tempo que se levava de Londres a Nova York em 1912 era 3 dias. Hoje uma viagem de Londres a Nova York não leva 12 horas, certo? Aquela comunicação, para você falar com alguém do outro lado do mundo antigamente, você tinha que mandar uma carta que levava dias, dependendo do país levava meses para chegar. Hoje em dia você manda um WhatsApp, chega na hora. E também a questão da evolução do fluxo de pessoas, cada vez mais as pessoas estão viajando mais. Mas eu vou começar pelo transporte, certo? Na página 44 começa meio que uma linha do tempo sobre a evolução dos transportes, olha só. As caravelas foram grande inovação tecnológica e o principal meio de transporte utilizado durante o capitalismo comercial, aquela primeira fase do capitalismo lá do século XV e do século XVI, no período das grandes navegações. Comparadas aos meios de transportes atuais, elas eram barcos precários e lentos, viajavam a uma velocidade média de 16 km por hora e eram pouco seguras. Para você ter uma ideia, um avião hoje comercial ele atinge 800 km por hora, é uma diferença absurda. A evolução dos meios de transporte proporcionou um aumento da velocidade do deslocamento. No período das grandes navegações, eram necessários alguns meses para realizar o trajeto entre a Europa e a América do Sul. Atualmente, bastam algumas horas para realizar esse mesmo trajeto de avião. E lembra que eu falava que o mundo diminuiu por causa da globalização? Na página 45 tem um mapa que ilustra isso. De 1500 até 1840, na velocidade das carruagens, dos barcos, a vela mais ou menos 16 km por hora. Depois o período de 1850 a 1930, velocidade dos barcos a vapor e das locomotivas chegavam a 100 por hora, uma locomotiva, os barcos a 50, 60 km por hora mais ou menos. Depois de 1950, os jatos de passageiros, as pessoas começaram a voar a partir de 1950, e atualmente os jatos de passageiros que chegam a atingir 1.100 km por hora, os mais modernos e mais atuais. A evolução do sistema de transporte tem acompanhado as mudanças na sociedade e na economia. Atualmente, os diferentes modais, que são tipos de categoria de transporte, carro, trem, avião, enfim, integram uma rede global que cobre quase toda a superfície terrestre, ainda que de forma irregular. Aí a gente vê os gráficos abaixo. São 3 gráficos, certo? A densidade da rede ferroviária, da densidade da rede rodoviária e o tráfego aéreo. E vocês notam que, obviamente, Europa e Ásia dominam os dois. Os 3, na verdade. Os 2 continentes, tanto a Europa quanto a Ásia, principalmente a Ásia, a gente tem que separar a Ásia em Oriente Médio, Afeganistão, Turcomenistão, Iraque, Irã, que é uma Ásia mais pobre, da Ásia do Extremo Oriente, de Japão, de China, de Coreia do Sul, que são países muito ricos e muito desenvolvidos. Então a gente nota, por exemplo, em comparação com a África. A África, para ter uma ideia, a África tem 54 países e só 2% de toda a malha aérea do mundo. Ou seja,
De todas as viagens do mundo, apenas 2% são na África. Então, assim, o mundo encolheu, mas ele encolheu de forma irregular. Ou seja, em países com melhor desenvolvimento, Estados Unidos, Canadá, Europa e o Extremo Oriente, que eu falei para vocês, as viagens estão muito mais rápidas, as viagens estão muito mais fáceis de se fazer, mais baratas. Uma passagem, só comparar o preço de uma passagem de avião há 20 anos atrás e hoje, né? Hoje é muito mais barato, em comparação com países mais pobres. O Brasil fica no meio termo aí. O Brasil tem uma malha aérea relativamente grande, mas ainda é muito caro e com poucas pessoas viajando. Então a gente fica no meio do caminho. A gente fica ali na América. A América, quando você olha o gráfico, a América, ela tem, por exemplo, 357 quilômetros de estrada a cada quilômetro quadrado de país. Obviamente que uma grande parte fica nos Estados Unidos. O Brasil também tem uma malha viária muito grande, mas a grande parte fica nos Estados Unidos. Então a gente evoluiu, mas evoluiu de forma desigual. Na página 46, a gente faz a mesma coisa dos transportes, mas fala de comunicação. E a comunicação ela começa a ter ela dá um salto de melhoria, que antes disso era só carta ou na palavra. Ela dá um grande salto de melhoria a partir do século XIX, com a popularização dos jornais e o surgimento do rádio e do cinema. Por mais incrível que pareça, o cinema veio antes da TV. Né? Era comum, isso é uma curiosidade, no Brasil existia o Canal 100. Era comum as pessoas irem no cinema para assistir jornal. Não iam no cinema apenas para ver filme. Eles iam assistir jornal. Tem uma curiosidade grande. A Copa de 1930, a primeira Copa do Mundo, no Brasil ela não foi transmitida ao vivo, mas ela foi toda transmitida no cinema com o jogo um dia depois. Como o campeonato foi no Uruguai, então era próximo, então os jogos eram filmados num dia e transmitidos nos cinemas um dia depois. As pessoas iam no cinema para assistir futebol, né? Então tem tudo isso. E com o surgimento do cinema, com a popularização do rádio, praticamente toda casa tinha rádio. E o rádio ele já era um sistema de comunicação global. Um exemplo rápido. Demorava poucos minutos de uma transmissão dos Estados Unidos para o Brasil. Isso era possível já ser feito já no início do século XX, no final do século XIX. Uma qualidade muito ruim, nada de qualidade digital que a gente é acostumado hoje em dia, mas já era possível. Isso deu origem ao que nós chamamos de comunicação de massa. Aí depois vieram a invenção do telefone, que aí a comunicação a longas distâncias ficou instantânea. A invenção do telefone foi o que mudou a questão da velocidade. A invenção do rádio, do cinema e a popularização dos jornais impressos, ela aumenta a quantidade de pessoas que está se utilizando daquela comunicação. O telefone aumenta a velocidade. O telefone é instantâneo. Né? No século XX, duas invenções representaram um salto na comunicação e no acesso à informação. Televisão, internet. Hoje, os dois maiores meios de comunicação do mundo. A televisão ampliou o acesso à informação e continua sendo um dos principais meios de comunicação em massa. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD-C, vocês vão ouvir bastante do PNAD-C, principalmente quando a gente falar de questões do Brasil, que foi feito em 2016, 97,2% dos domicílios brasileiros tinham pelo menos uma TV. Ou seja, a gente está falando que a TV alcança no Brasil hoje mais de 200 milhões de pessoas. O Brasil tem 210 milhões de pessoas, vamos tirar aí 6 milhões, o Brasil atinge fácil 200 milhões de pessoas só a TV, muito mais que a internet. Muito mais que a internet. Nos anos 1990, a popularização da internet revolucionou as comunicações. Passamos a receber notícias em tempo real, conversamos por vídeo utilizando celulares, consumimos músicas, filmes e séries lançados simultaneamente no mundo por meio de grandes plataformas digitais. O que a gente está fazendo agora só é possível por causa da internet. Eu vou usar um exemplo muito ruim, mas vocês me conhecem e eu sou bom de exemplo ruim. Em 1918 a gente teve uma grande pandemia que matou muito mais gente que o coronavírus, uma pandemia chamada peste negra. Estou falando ali em 1918, 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. E essa pandemia, ela paralisou o mundo muito mais do que o coronavírus, por um motivo muito simples: internet. Hoje as pessoas conseguem trabalhar pela internet,
as pessoas conseguem fazer pela internet, a gente está tendo aula pela internet. Certo? Eu estou fazendo um vídeo, estou postando no YouTube, que é uma plataforma de streaming. Do YouTube eu passo para o Moodle, que é uma plataforma específica para educação, e vocês assistem em casa a hora que vocês acharem melhor. A gente ganha muito com a internet. A gente melhora 1.000.000% aí com a internet. É só observar o gráfico da evolução da comunicação. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção nas linhas verde e azul. A linha verde, ela representa o número de celulares, enquanto a linha azul representa o número de assinatura de internet banda larga para casa. De celular, desculpa. A assinatura de banda larga para casa é a linha roxa, que ela se manteve estável. Além da comunicação estar mais rápida, de 2005 para 2016, há um salto também na mobilidade. A gente está tendo acesso não só mais em casa, como era na época do rádio ou da TV. A gente está tendo acesso aonde a gente quiser. Hoje em dia custa muito barato você ir lá, botar um crédito no seu celular e ter internet por uma semana quase que ilimitada hoje em dia na maioria das operadoras. Você consegue assistir os vídeos, você consegue fazer onde você quiser, você não precisa estar mais em casa para ter acesso. Olha como a gente salta durante o século XX de uma comunicação basicamente feita por rádio, carta e jornal para uma comunicação que nós temos hoje em questão de 100 anos. Uma comunicação onde é feita na palma da mão de vocês. Vocês pegam o celular e fazem o que vocês acharem melhor. A gente tem um salto muito grande. Essa é a grande evolução. O Brasil ainda é um país bastante desigual na questão de internet. O livro não fala disso, mas eu falo. A gente fala em torno de 60% dos lares brasileiros têm acesso à internet diária. O que é muito pouco ainda, se compararmos com os Estados Unidos, que esse número passa dos 90%, 98% quase. E engraçado que uma das estatísticas mais diferentes que o livro traz, a população feminina no Brasil é maior que a masculina, mas o uso de internet a internet é mais usada por homens do que por mulheres. É só uma curiosidade que o livro traz, que também denota algumas coisas. O Brasil ainda é um país com desigualdade de gênero ainda um pouco acentuada, principalmente na questão do mercado de trabalho. Ainda existe a questão de mulheres que ficam em casa enquanto os homens vão trabalhar. Esses homens que vão trabalhar muitas vezes trabalham em escritórios, com acesso à internet e tudo mais. Essas mulheres não têm. Isso acontece principalmente no interior dos estados mais pobres no Brasil. Mas essa não é a questão, é só para a gente ter uma noção de que essas tecnologias, que são tecnologias da informação, elas não são iguais para todo mundo e não são iguais no mundo inteiro. É só para a gente ter uma noção aí e trazer um pouco para o nosso dia a dia. Por último, mas não menos importante nessa primeira parte da aula, fluxos mundiais. Viajando. A gente está viajando, cara. Cada dia mais as pessoas estão viajando. Hoje é muito mais fácil conhecer uma pessoa que foi para os Estados Unidos, que foi para a Europa, do que há 10 anos atrás. Está muito mais fácil viajar, muito mais rápido, muito mais barato. Ó, a intensidade crescente de fluxo de pessoas, isso está na página, esqueci de falar a página, na página 47. A intensidade crescente de fluxo de pessoas, informações, mercadorias e capitais foi possível graças às inovações tecnológicas que influenciaram a percepção do espaço-tempo, com a impressão de encolhimento do mundo, aquilo que eu falei lá na página 45, que eu falei no começo do vídeo. A expansão do sistema capitalista e a formação de uma economia global. Aquilo que eu venho falando desde o começo. Lembra o exemplo do lápis que eu dei? Que num lápis de R$1 tem 5, 6 países? A borracha vem de um país, a madeira de outro, o grafite de um outro país, o metal de outro país é fabricado no Brasil por uma empresa alemã. Isso tudo entra dentro do fluxo, porque o fluxo não é só de pessoas, mas também de produtos. Se vocês pegarem os celulares de vocês, a não ser que você tenha um celular da Positivo, todas as outras marcas são de outros países. Samsung, LG, Motorola, enfim, todas as outras marcas são de outros países. Isso só se dá pelo preço barato que a gente consegue pagar e pela qualidade que chega aqui. A gente só consegue isso por um motivo. Esse motivo é o mais simples possível. Fluxo de pessoas e também fluxo de mercadorias. Hoje é muito fácil você botar um container dentro de um navio, lá na China, e em 30 dias esse produto vai estar aqui, em 30 dias no máximo.
O comércio internacional apresentou crescimento sem precedentes. O aumento dos fluxos de mercadorias é uma das marcas do capitalismo contemporâneo e do processo de globalização. O fato de o mundo estar interligado por redes de transportes e comunicações contribuiu para a ampliação das relações comerciais entre os países, que exportam e importam bens e matérias-primas cada vez com mais facilidade e rapidez. A fragmentação da produção expandiu-se e acordos comerciais entre países foram firmados. Um exemplo que eu mais gosto de dar é o pão. Você só come pão porque a gente consegue comprar trigo da Argentina. O Brasil não produz trigo suficiente para pão para todo mundo. A coisa mais simples, o que vocês têm no dia a dia, é o pão. Isso só é capaz de nós termos um pão relativamente barato, só existe por causa de um motivo. O fluxo de mercadorias está cada vez mais rápido e cada vez mais eficiente. Os fluxos financeiros, grana, também se intensificaram com a ampliação dos investimentos em bolsas de valores e das transações bancárias e comerciais online. Cara, vocês não viram, vocês aí têm 14, 15 anos no máximo, mais antigamente quando eu era moleque, a gente ligava no Jornal Nacional, tinha uns malucos gritando. Esses caras eram os caras que vendiam e compravam nas bolsas de valores. Você tinha que ir até a bolsa de valor, encontrar alguém que quisesse comprar ou vender ações, e aí você fazia a transação. Você tinha que ir até lá. O Brasil tem uma bolsa de valores só que é em São Paulo. Hoje em dia você faz pela internet e você compra e vende na bolsa da China, dos Estados Unidos, do Japão, das bolsas da Europa e na do Brasil. Então o que acontece? Um cara rico da Itália, ele compra e vende produtos, ações, ele gera dinheiro no Brasil. Um cara rico no Japão faz a mesma coisa. Um brasileiro que então não precisa nem ser rico. Um brasileiro com 2, 3 mil reais, ele faz investimentos na Dow Jones, que é a bolsa de Nova York. Fluxo de dinheiro também entra. O mundo está cada vez menor, não só no transporte, mas também no fluxo. Isso tudo se dá por causa da evolução dos dois primeiros, do transporte e da comunicação. No mapa da página 47, mostra ali as setinhas dos fluxos de mercadoria. Nota que a gente tem 3 grandes polos, 2 na verdade, grandes polos de onde a mercadoria sai, de onde a setinha está saindo, que é a Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, principalmente, e da Europa. E nos outros continentes, as bolinhas amarelas são bem menores, né? Até mesmo na América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, a bolinha ainda é pequena, para a gente mostrar como há uma concentração de empresas e produtos e dinheiro e pessoas na Europa e na Ásia. A gente ainda é relativamente dependente dessas duas regiões. Virando a página, lá na página 48, a gente começa a segunda parte da aula. Então, se você quiser dar um pause agora no vídeo, dar uma descansada, ir até tomar uma água e fazer algumas atividades que eu postei também, né, que você recebeu lá o arquivinho em Word que você vai poder responder. As primeiras questões, deixa eu pegar aqui quais questões que são exatamente. Você pega a 1, a 2, e a 2, principalmente, a 3 também ajuda, a 4. Se você quiser fazer ali algumas questões que já dá pra fazer, faz, dá uma descansada. E até isso pode ser até feito até na próxima aula. Como eu tô fazendo o mesmo vídeo para 2 escolas, eu não vou falar as datas. A gente acabou a aula de hoje. Agora, segunda parte da aula, segunda aula. Vamos continuar de onde a gente parou, né? Que agora a gente além de falar das questões de transporte e tudo mais, a gente vai falar de uma coisa que afeta o nosso dia a dia, que é a globalização e a cultura. Se vocês abrirem na página 48, quem não está com o livro, já pega, já vai buscar. Mesmo esqueminha lá da primeira parte da aula. Página 48. Quando você abrir na página 48, a primeira coisa que aparece é um quadrinho roxo com vários termos, várias palavrinhas que nós nos utilizamos no dia a dia. A gente utiliza no dia a dia. E que nenhuma delas é em português. Todas são em inglês. Isso demonstra a influência de outras culturas na nossa. Isso só existe por causa do quê? Da globalização, olha só. Aqui nas pulas. A globalização permite maior interação entre diferentes culturas, facilitada pela evolução dos meios de comunicação e de transporte.
por outro lado, também dissemina valores, ideias e hábitos, impondo padrões de consumo e comportamento, influenciando a forma como falamos, alimentamos-nos, vestimos-nos, divertimos-nos, etc, etc, etc. Aquela pergunta que eu fiz no começo do ano, ela vale para hoje? Todo mundo aqui já assistiu filme americano, já ouviu música americana, come comida de origem americana. Eu estou usando os Estados Unidos como exemplo para ser um exemplo fácil e rápido. A gente está globalizado não só nas questões de produtos, de comunicação, de transporte, mas também na nossa cultura, no nosso dia a dia. Então eu aqui no YouTube, uma empresa americana, ajudando você a ter uma aula, certo? A questão dos youtubers, ela nasce nos Estados Unidos. Essa cultura de youtuber, de influencer, olha, 2 palavras em inglês, que estão incorporadas no nosso dia a dia. Elas vêm dos Estados Unidos, elas vêm da Europa. E nós compramos essa cultura porque a gente é colonizado? Não, é porque a gente gosta, porque é legal, porque é divertido. Então assim, a gente tem essa questão das pessoas também influenciarem na vida umas das outras. Tem um pessoal aí da sala, tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa na sala que gosta de K-pop. Essa questão toda do dia a dia, quem diria que bandas coreanas fariam sucesso no Brasil há 20, 30, 40 anos atrás? Isso só existe por causa da globalização. Um exemplo é o amplo uso da língua inglesa que ocorre à medida que diferentes culturas passam a incorporar palavras dessa língua. Outro exemplo é o consumo de produções culturais de diversos países, como filmes, séries, músicas, por meio de redes sociais e plataformas digitais de streaming. Uma curiosidade é que uma das séries mais assistidas do Netflix, um programa de streaming, olha só, não é nem americana, ela é espanhola, aquela Casa de Papel. Ela é espanhola. O cinema espanhol sempre foi muito bom, o cinema espanhol sempre foi muito grande, só que ele nunca chegava no Brasil, porque não existiam plataformas de streaming há 20 anos atrás. O YouTube é de 2006. O YouTube ele iniciou em 2006. O YouTube monetizado, ele se inicia só em 2007 para 2008. Ah, professor, faz tempo, 12 anos. Ok, isso que a gente está falando de coisas do início do século passado. Sempre contextualizando, essa é a maneira que a gente pensa melhor. É possível dizer também que boa parte dos hábitos alimentares e de vestuário pode ser bastante semelhante em diversos países. Esse fenômeno pode ser explicado, entre outros fatores, pela instalação de empresas multinacionais de entretenimento, da moda e de alimentação, ou pela ampliação do comércio internacional desses produtos. Não existia fast food no Brasil antes da década de 70. Não existia esse conceito de você ir no local, pedir um hambúrguer e em pouco tempo ele está pronto, ou ter produtos pré-preparados. A questão, essa questão, ela vem muito anterior a isso, né? Nos Estados Unidos. O McDonald's é de 1930, 1940, não vou lembrar exatamente a data. Assistam um filme Fome de Poder. Tem no Netflix, uma dica que eu dou para vocês entenderem a história do McDonald's. Mas hoje em dia, Brusque tem McDonald's, Brusque tem Burger King, Brusque tem alguns Subways, são fast foods americanos, que não tem mais essa questão abrasileirada. Aí, a gente come a comida americana, a gente bebe o refrigerante americano, a gente come a comida japonesa. E a comida brasileira é do nosso dia a dia, arroz e feijão. A gente não sai de casa, vou jantar hoje arroz e feijão. A gente vai comer algo ligado a outros países, isso também faz parte da cultura. Vamos lá na página 49 rapidão. A intensa disseminação de cultura dos países centrais não extinguiu as culturas locais, óbvio. Uma cultura não extinguiu a outra, elas se juntaram. Você ainda ouve samba no Brasil, você ainda ouve pagode no Brasil, que são ritmos essencialmente brasileiros. Mas você também ouve rock, você também ouve pop americano, pop. Então, você mistura essas culturas. E também nem uniformizou os hábitos e valores. Os meus hábitos daqui dos Estados Unidos eles não são iguais. Por mais que as nossas culturas sejam misturadas, principalmente americanas indo no Brasil, nós não temos os mesmos hábitos dos americanos. Nós temos hábitos pura e simplesmente brasileiros. Né? A gente tem esses hábitos daqui. Por isso é possível dizer que existem formas
de resistência à homogeneização cultural e que é fundamental valorizar e respeitar as culturas tradicionais. Se nós irmos para o Rio Grande do Sul ou para o Nordeste brasileiro, a cultura desses lugares são muito mais enraizadas. No Rio Grande do Sul é comum as pessoas vestirem as roupas tradicionais, ouvirem as músicas tradicionais gaúchas. No Nordeste igualmente. Então a gente tem essa mistura. É isso que eu quero deixar bem enfatizado, que existe essa mistura, ao mesmo tempo que existe a valorização da cultura tradicional, que é extremamente importante essa valorização. A gente não pode esquecer. Brusque, o maior exemplo, chama-se Fenarreco. Né? É uma valorização da cultura tradicional brusquense devido à colonização alemã. Em alguns países europeus, há importante empenho em fortalecer a identidade cultural de diferentes povos, por exemplo, por meio do ensino de idiomas e culturas regionais. Na França, há uma lei que garante que as escolas podem ensinar, além do francês, língua como bretão, uma língua que ninguém mais fala, mas era falada na França lá antes da Idade Média. E o basco. O basco é uma língua ainda falada no norte da Espanha também, na região de Barcelona, e também na França. E em toda a Europa, encontrar placas de sinalização bilíngues no idioma oficial do país e também no idioma oficial regional. Molecada que gosta de futebol, eu dou a dica do Barcelona. Em Barcelona é muito comum eles falarem o catalão, que é a língua original da Catalunha, que é uma espécie de estado que tem lá. É como se no Brasil a gente viesse para Brusque, por exemplo, tivesse aula de alemão, para valorizar a língua das pessoas que deram origem. E as placas, Parque Sesc Centenário, ou Prefeitura, não tivesse só escrito em português, mas também tivesse escrito em alemão. Isso é muito forte na Europa. Muito forte. Principalmente para valorizar a língua dos antigos, das pessoas que deram origem àquela região. Certo? É isso, pessoal. Essa foi a aula da semana do dia 13 de abril, que começa no dia 13 de abril e vai até o dia 17 de abril, né? Isso serve tanto para o pessoal da Escola Georgina quanto o pessoal da José Vieira Corte. Valeu aí. Agora que vocês viram os vídeos, agora que vocês leram as páginas que eu mandei ler, façam as atividades, tá tudo ok. Eu vou deixar explicado no Moodle como vocês vão enviar a atividade para mim, tá? Beleza? Valeu, é nóis. Boa semana, bons estudos. A gente se vê numa próxima semana. Porque é a vida no novo coronavírus.